E aí a Argentina vai ser redimida, pelo menos moralmente, em 86, numa Copa do Mundo, com um único homem, um gigante de 1,66 m de altura, chamado Diego Armando Maradona. Há uma grande incompreensão por parte de nós do Brasil. Por que na Argentina tem tanta simpatia pelo Maradona? Não é só o Maradona, jogador. É o que ele foi para o argentino naquele momento de frustração social. Porque a Argentina ganha a Copa do Mundo numa crise econômica dos diabos. Então o Maradona ele pode fazer o que ele quiser. Beber, cheirar, o que ele quiser. Ele vai ser sempre perdoado pelos argentinos. Quem é maior, Messi ou Maradona? Maradona sempre será maior. Porque não é uma questão só de futebol. É o que há no entorno político daquele momento na Argentina. E para tornar ainda Maradona mais Deus para a Argentina, na campanha da Copa do Mundo, a Argentina enfrentou e derrotou exatamente a Inglaterra. Foi um jogo muito tenso. Antes do jogo, para você ter ideia, a Copa foi no México. O exército mexicano estava nas ruas, policiando. Durante os hinos, os jogadores nem se olham. O começo do jogo é tenso pra caramba, muito tenso, faltas violentíssimas por sinal. E aí então vão ter dois lances que decidem a Copa, ou melhor, decidem o jogo. O primeiro, a famosa mão de Deus, né? Que Diego Maradona faz o gol com a mão. O goleiro da Argentina, o goleiro da Inglaterra, o Shilton, ele tinha 1,90 m. Maradona sobe de cabeça e com a mão empurra a bola para dentro do gol da Inglaterra. E depois perguntado como é que ele fez isso, eu fiz o gol um pouco com a cabeça, um pouco com a mão de Deus. Então ficou a famosa mão de Deus, né, como eles dizem. E o segundo gol, Maradona dribla metade do time da Inglaterra. Ele sai do meio campo, leva a bola, driblando vários jogadores e deixa a bola dentro das redes da Inglaterra. E aí tem nesse vídeo que eu vou mostrar daqui a pouco, a narração de um locutor argentino. Escutem a narração do cara, a emoção dele, e como é que eu estou colocando para vocês o Maradona como um jogador importante para o nacionalismo argentino, para recuperar a moral de um país abalado como estava então a Argentina. As quartas de final entre a Argentina e a Inglaterra em 86 no México eram um jogo decisivo para os dois lados, mas ninguém teve coragem de chamá-lo de jogo de vida ou morte. Fazia apenas 4 anos que jovens soldados dos dois países tinham matado e morrido no sangrento conflito das Malvinas, que terminou com humilhante derrota para os argentinos e um alto preço em vidas também para os britânicos. Receio de uma partida violenta que talvez sequer chegasse ao fim. Para o mesmo fato, duas interpretações completamente opostas. Para os ingleses, o primeiro gol foi um roubo descarado. Para os argentinos, uma intervenção divina. O lance que definiu o combate foi incontestável. Levou a um êxtase nacionalista o locutor Víctor Hugo Morales. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, 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 para que el país se opulle apretado, gritando por Argentina, Diego Armando Maradona, gracias Dios, por el fútbol, por Maradona, por esas lágrimas, por Argentina 2,
Inglaterra 0. Os ingleses ainda marcariam com Lineker. Maradona fez mais do que um gol. Reparou o orgulho ferido de um país que recuperou no campo um pouco da autoestima e reencontrou mesmo seu caminho na redemocratização. Parece fácil, né? Bom, vamos agora para a Copa de 90. Foi a Copa na Itália. Em 90, o futebol mundial descobriu a África. A África, em 90, se apresentou para o futebol mundial com a seleção de Camarões. A África e a Ásia, no século XIX, começo do século XX, foram dominados pelos europeus. É o chamado neocolonialismo. É um assunto também que o Enem gosta de cobrar, viu? Enem vestibular. Neocolonialismo. As potências europeias capitalistas invadiram, dominaram os países da África e da Ásia. A África e a Ásia eram colônias das metrópoles europeias. Tipo, o Egito pertencia à Inglaterra, Marrocos pertencia à França, o Camarões pertencia à Alemanha. Tá? Então, a África é pobre, não é porque Deus puniu, há alguns meses, alguns anos, um certo parlamentar, ele falou uma bobagem gigantesca. A África é pobre porque eles são pagãos, é uma punição de Deus. Por favor, há 3 fatos históricos, meus amigos, que vão explicar por que a África é tão pobre como é hoje. Primeiro, a escravidão, o escravismo. Foram 3 séculos de escravidão que sugaram milhares de africanos, boa parte para o Brasil. O Brasil foi o país da América que mais recebeu escravos africanos. Cerca de 9 milhões de africanos vieram para o Brasil. Então a escravidão foi para a África uma tragédia. Segundo elemento, o neocolonialismo que eu estou me referindo. As potências europeias invadiram e dominaram a África, exploraram a África, ouro e tal e tal. E a Guerra Fria, que também vai estar presente na África no século XX. Esses 3 fatos históricos, esses 3 processos históricos, explicam para você porque a África é hoje o que ela é. Inclusive, hoje na África, mudando um pouquinho aqui do assunto, há uma nova disputa entre americanos e chineses. Porque a China hoje ela está investindo muito na África, foi até questão de Enem, inclusive, né? A China investe hoje muito na África. Aí como é que os africanos pagam aos chineses? Se eles não têm dinheiro, não tem dólar, não tem euro. Eles pagam em petróleo, pagam em ouro, em diamantes. Então os chineses erguem aeroportos, hidrelétricas, internet, e os africanos pagam com produtos, ouro, petróleo. Diante dessa expansão chinesa na África, os americanos e europeus estão voltando para a África nesse começo do século XXI. Então você tem que entender a África não por uma questão religiosa, nada disso, mas dentro da história da humanidade, os processos históricos que a África foi vítima. Tá? Então, em 90, nesse contexto aí da África explorada, apareceu um time de futebol, Camarões. Camarões venceu a Argentina, então campeã do mundo, venceu a Colômbia, e aí ela vai enfrentar nas quartas de final da Copa do Mundo, exatamente a potência que mais tinha explorado a África, a Inglaterra. Há um jogo clássico, Camarões e Inglaterra. Toda a África torce para Camarões. Não é só Camarões, é a África contra a Inglaterra. É um povo, é um país, é uma nação, é um continente explorado contra aquele que explorou. Camarões quase ganha o jogo. Quase ganha, mas perde. Foi tão trágica a derrota de Camarões para a Inglaterra, para você ter ideia, que houve suicídio. Pessoas cometeram suicídio com a derrota de Camarões.
Porque não era só um jogo, entenda. Aqui não é só um jogo. Tem muita coisa por trás envolvida.